Tu falaste ali do ano de 2020, né? Tu teve a questão ali, vocês estavam preparados para jogar a Série C, né? E no fim, com a pandemia, eles acabaram até cancelando a Série C, né? A Série C não ocorreu. Não ocorreu. E aí vocês optaram, já tinha time formado e tudo, entrou esse os jogadores valor que estavam falou. com contrato, chegou outubro, começaram a federação com o papo de que ia fazer uma copinha, a situação sanitária já estava um pouco melhor ali em setembro, Só que ia ser outubro, sem público, né? Que ia ser sem público, os campeonatos estavam voltando e eles precisavam fazer porque tinham que decidir a vaga que jogaria a Copa do Brasil, né? Uhum. E daí a gente viu que na primeira leva, assim, a primeira notícia, 6 clubes vão jogar, daí nós, 6 clubes, olha, dá uma chance, né? Uma chance em E nós estamos 18% com ali. dinheiro em caixa, né? Daí, no fim, foi ao congresso. E os jogadores tinham contrato ainda tinha, ou a maioria não? com não... contrato, porque a gente foi suspendendo, né? Sim. E no fim quem pagava era o governo, mas a gente foi mantendo eles, né? Até para eles ter alguma coisa. E a gente resolveu então jogar. No fim foram 10 clubes, né, que participaram. Mas a gente viu que tinha uma grande chance, porque de clube de tradição mesmo era nós, o Passo Fundo, o Inter Santa Maria e o São José. Os outros clubes eram clubes assim aqueles clubes de jogador de empresário, que tá lá só pra tentar alguma, sem ambição. Pra aparecer, pra ver se pra dá alguma jogar, coisa. né? Tipo o time do Globo que foi lá e comeu meu Inter, coisa assim, né? Isso ali foi incrível. Isso ali foi incrível, pelo amor de Deus. Mas e daí a gente resolveu então jogar a competição, né? Eu até no início, é engraçado que eu me preocupei um pouco antes da gente apresentar os jogadores, por causa ainda estava preocupado com essas coisas da pandemia. A competição, o regulamento dizia que se o time tivesse, sei lá, um surto de Covid e não pudesse jogar, não era dar mais uma semana, adiar a rodada, era perder por VO. Tinha isso no regulamento. Não. Sabe, tava escrito, porque o campeonato era novembro, dezembro tinha que estar, até antes do Natal tinha que estar por causa da vaga, né? Então não tinha essa história de, tive um surto aqui, tu vai jogar só daqui 2 semanas, não. E o investimento em teste, né, que a gente teve que fazer, toda rodada tu tinha que fazer teste, então era 30 jogadores lá e mais todos que iam participar, e eu fiz 8 ou 9 testes na época do Cotonete, né? Então Deus. toda semana lá, ia lá, vai ter jogo, tava lá com o Cotonete para poder estar no jogo, poder entrar, né? E os jogadores a mesma coisa, sempre fazendo. E o medo sempre disso, né? O medo de acontecer, de porventura a gente ter o pessoal tava vendo aqui, mandando mensagem do jogo, do Avenida, queria ver como é que tava. Mas, e no fim, sabe, aquele medo de ter o surto, né? De ter o problema, né? Mas eu lembro que até na decisão, um jogador nosso deu positivo no teste. E isso um dia antes, né? E daí só que já tava com essa história, às vezes, de dar positivo no rápido. E no outro não dava. No PCR, não. Daí nós, vai pra Porto Alegre, botamos ele num ônibus, foi pra Porto Alegre, fez um PCR, pra no outro dia ainda tá lá deu negativo, então pôde ir pro jogo, sabe? Né? E era o nosso 10, assim, só o camisa 10, né? E foi muito bacana a gente ter jogado a copinha, mas eu tava até relembrando aqui, porque é uma fase importante, assim, que eu tava realmente preocupado de também botar 16 jogadores no alojamento, sabe? Se porque se um pegou, acabou o time. Porque na época não se conhecia muito ainda a doença, até, por mais que já tava ali 5 meses de Covid, a gente ainda tinha muita... Eu lembro que o Dr. Marcelo Carneiro, chamei ele para ir no primeiro treino, para meio que dar uma falada com os jogadores, quem tem uma gripe, quem tem qualquer sintoma, tenta se isolar, sabe? A gente teve durante a competição alguns casos, tivemos que botar lá num quarto separado, lá no fundo, e torcer para que os outros não tivessem contaminado, né? Então era uma época uma loteria, complicada, né? Porque tu não... Mas a gente conseguiu aí montar uma equipe que se uniu, uma equipe que realmente pegou junto, uma equipe que se motivou, que formou realmente uma família. E a gente foi avançando, conseguimos se classificar para a semifinal. Pegamos o Inter de Santa Maria, né? A gente até perdeu o primeiro jogo em casa aos 52 do segundo tempo, num gol de escanteio. 52. Sabe? E a então torcida a torcida foi pra né? cima da gente, foi pra cima de mim,
por causa de umas confusões que a gente foi tentar barrar que eles não fossem lá no ônibus do Inter Santa Maria, né? E daí eles olharam, acharam que, sei lá, o pessoal tava enlouquecido aquele dia e só que a gente foi lá em Santa Maria e conseguiu nos pênaltis reverter, né? Foi a primeira grande decisão ali que a gente teve, conseguimos reverter nos pênaltis em Santa Maria e fomos para a final, né? A primeira final da história do clube, numa competição profissional. Contra o São José, que ainda era o time que jogava a Série C, tinha um orçamento de 300 mil por mês, eu ia contra dizer, nós, que era 15, 20 O mil. São José, mas Série C do brasileiro, Do né? brasileiro, né? Vocês estavam na Série C do Gaúchão e o São José... Tu falou, a Série C, mas eles estavam na Série C do brasileiro. É outro patamar, né? Não, outro, muito, e já estavam jogando. Sim, é isso que ele Muito falou, mais, outro patamar, tinha, 300 mil por mês. E Só de verba. Nosso campeonato, toda a folha, acho que era 60 mil no total, assim, campeonato inteiro. Porque foi só 2 meses. Dois meses. Foi rápido, né? Sim. Então, mas a gente fizemos o que pra mim, até hoje, o melhor jogo da história do Santa Cruz foi a vitória contra o São José aqui nos Plátanos. A gente ganha de 3-1. Parece numa situação confortável, né? Mas vai a Porto Alegre. Eu lembro de dizer, a gente não pode levar um gol no início. Dá 5 minutos, tá 1-0 pra eles. A gente não pode levar um gol antes de ir pro intervalo. Dá 20 minutos, tá 2-0 pra eles. Aí eles já tinham igualado o resultado, ia pros pênaltis. E não podemos ir pro segundo tempo e já levar gols. Segundo tempo, 3-0 pra eles em 5 minutos. E aí nós tava perdendo, tava sendo vice. Quando ainda bem o Fogaça consegue fazer o gol, a gente faz 3-1 e vai pros pênaltis, né? E daí, de novo... Eu gosto de decidir nos pênaltis, né? E aí, de novo, nos pênaltis, a gente acaba conseguindo esse resultado, né? Muito bom. Primeiro título da história do clube. Mesmo em época de pandemia, a gente chegou ali no Graz, tinha uma galera, tava lá feliz da vida, torcida, a gente desfilou. Não conseguimos um caminhão de bombeiros na época que os bombeiros não permitiam por causa da pandemia, mas nos conseguiram um menorzinho, uma van, minivan, e foi o ônibus, foi carreata pela cidade, né? Foi muito legal, foi muito bacana, né? E ali, então, que acaba acontecendo, porque eu já tava... A comunicação jornalista, né? Eu já tava pensando, o que eu vou postar quando o Santa Cruz for campeão, né? E eu vi que no Twitter tava rolando muito aquele negócio do... como é que era? Tive um sonho... deu certo, sabe? Uma coisa assim, era... outros botavam deu tudo errado e tava com essa... E eu postei, né, uma notícia da época, torcedor solitário vira presidente de Santa Cruz e não deu tudo certo a taça. E viralizou. Quando eu tirei, tava ali no negócio de comemorar ali no estádio em Porto Alegre. E quando eu vi, começou a notificação, e tanto que chegou a 100 mil likes e um monte de retweet e comentários. E daí depois ainda o grupo bairrista, que estava fazendo, era a produtora, eles também estavam sendo contratados para fazer a transmissão dos jogos. Eu já estava indo embora, já estava no carro, indo embora para Santa Cruz, quando o Edu me liga, o Edu 001 me liga e diz, volta aqui, eu tenho uma ideia. E daí ele me pede para eu pegar a taça e ir sentar sozinho na arquibancada de São José. E daí eu faço a foto e, daí eles postam nas redes dele, e daí a história viraliza milhões de vezes e eu acabo de entrevista para jornalista da Bósnia, Estados Unidos, Inglaterra, França, o Brasil inteiro aqui, Sport TV, Esporte Espetacular. Fui no Olímpico, me levaram no Olímpico lá com a taça para eu reviver a história. Aquilo foi assim sensacional, né? Acabou acontecendo, deu realmente a minha história viralizar. A gente conseguiu a Ambev patrocinar o clube também, a questão da cerveja, da Brahma, pro outro ano, né? Então, muito por causa disso. Inclusive tem um comercialzinho que roda no Instagram, que tem no Instagram ali, também, né? Então foi realmente... O meme que virou presidente e virou campeão. E realmente ali a coisa mudou, assim, o clube teve visibilidade no mundo inteiro, né? Em tudo que é canto do país, na Argentina. Até hoje, volta e meia, eu começo a receber muito seguidor no Instagram e o que tá acontecendo?
Até que um dia alguém me manda uma mensagem, tu que é o Thiago, ou me manda o link, eu vou ver, postaram de novo num Facebook desses de futebol, 30 mil compartilhamento, Não, mas sabe? é uma história bonita, cara. Sabe, É uma a história coisa boa. viralizou demais, assim, foi bacana, né, ali que a história cresceu e serviu pra gente conseguir. Jogamos uma Copa do Brasil, né, pela primeira vez da história do clube, né. Que vocês só saíram por causa do regulamento, né? Empate, Porque aquele se empate, vai pros pênaltis dá Santa Cruz. nós tinha, eu acho que tinha passado, sim.